Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Santa Casa, o que a faculdade não te ensina. E hoje, vamos trazer um tema que todo mundo gosta de falar, que é dinheiro. Dinheiro e no meio médico as pessoas, eu acho que nós somos os maiores dublês de rico que existe. O médico é um grande dublê de rico, ele acaba saindo da faculdade com cartão black, já quer ali aquele carro diferenciado, e muitas vezes ele não está percebendo que está trocando horas por plantão. E para você entender um pouco mais sobre isso, procurar estudar um pouco mais sobre isso e não cair nas armadilhas do mercado financeiro, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco com o Davi. Eu vou deixar ele se apresentar e eu tenho certeza que você tem que ter um papel e uma caneta na mão, porque vai ter muita dica boa nesse podcast. Tudo bem, Davi? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Primeiro, dizer que é um prazer muito grande aqui receber esse convite e poder ajudar um pouco o pessoal que está ouvindo esse podcast. Espero que seja um bate-papo que tenha muito a acrescentar para todo mundo. Você pediu para eu me apresentar, então me apresentando aqui rapidinho. Sou Davi Augusto, sou planejador financeiro pessoal, sou consultor de investimentos e eu sou fundador da VF+. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro pessoal e a gente ajuda nossos clientes, a maioria deles são médicos, empresários, profissionais da saúde. A gente ajuda nossos clientes a tomarem melhores decisões financeiras, traçar as estratégias corretas de acumulação de capital para os seus principais objetivos. Então, a gente ajuda eles desde fazer uma organização orçamentária até escolher investimentos, escolher estratégias de investimentos de acordo com os principais projetos e objetivos de vida que eles possuem. E, Davi, por que o médico ele tem que se preocupar desde o começo, eu diria desde o começo mesmo, desde a faculdade de medicina, a pensar em se planejar financeiramente? Uhum. É legal essa sua pergunta, Bruno, porque, na verdade, é uma pergunta que eu escuto bastante, que é o seguinte: Davi, por que você fala aí do planejamento financeiro ou da organização financeira para médico? E por que você está falando aí no contexto específico do médico e não para o advogado, para o engenheiro, para o agricultor, enfim, para o professor? A gente gosta muito de falar nesse contexto específico do médico, porque a gente percebe, Bruno, que a medicina ela vem passando por algumas mudanças que vão impactar o seu bolso, vão impactar o bolso e o rendimento dos médicos, A gente percebe, talvez você vai concordar comigo, que ser médico antes era sinônimo de grande status, de grande segurança financeira. Bastava a pessoa se formar em medicina, montar ali o consultório que os pacientes vinham. Montava a clínica, montava o consultório e os pacientes vinham. Só que hoje a realidade ela já não é mais a mesma, Esses ganhos elevados de antigamente eles estão ficando mais difíceis de se conseguir. As despesas elas continuam aumentando, o que leva cada vez mais médicos a se encontrarem numa situação de dificuldade financeira, o que antes não era tão comum. Hoje, na verdade, é muito comum a gente ver médicos que, apesar de terem uma boa renda, apesar de ainda terem bons rendimentos, a gente percebe que esses rendimentos vêm caindo, mas o rendimento ainda é muito bom. Apesar deles terem esse bom rendimento, muitas vezes eles se encontram em situações de dificuldade, de desorganização financeira, como você falou aí, alguns fazem o papel de dublê de rico, Então tem dívidas muito altas, tem financiamentos, tem empréstimos muito altos para pagar e acabam entrando ali numa roda de ter que dar plantão para pagar as dívidas e faz mais dívidas, afinal de contas eu mereço porque eu já fiz muito plantão e aí já faço essa dívida, depois eu vou ter que dar mais plantão para pagar essas dívidas e vou fazer mais dívida porque eu mereço e faço plantão. Então a gente percebe que alguns médicos acabam entrando muito nesse tipo de ciclo e desorganização financeira, Às vezes eu ando em muito hospital, E às vezes eu ando em alguns hospitais e aí eu vejo colegas ali nas casas de 70 anos, 70 e poucos anos, dando plantão na emergência, Aí eu me pergunto, esse colega ele pegou o auge da medicina, onde a medicina realmente tinha um grande rendimento financeiro. Esse colega está até hoje dando plantão e ele não pode parar de dar plantão porque ele tem algumas obrigações financeiras que tem que cumprir, E quando eu olho para esse perfil de médico, eu lembro logo de você. Porque eu sei que faltou algum planejamento, E às vezes a gente, não, ano que vem eu coloco dinheiro, ano que vem eu vou investir, ano que vem, não, esse ano eu vou comprar meu carro, esse ano eu vou fazer isso aqui, esse ano eu vou viajar para canto tal. E o investimento ele não pode ser a segunda coisa, ele tem que ser a primeira coisa. E baseado na sua experiência, que vê muito médico, o que é que você conta aí para os nossos colegas para fazer com salário? E a pergunta mais difícil, onde colocar esse dinheiro? Porque isso aí... Aí a moda da bolsa. Não, a bolsa passou. Agora a moda da renda fixa. Não, a renda fixa passou. E aí o cara fica girando carteira e ele só faz perder dinheiro nessa brincadeira. Eu vou tentar quebrar isso aí que você falou em 2 pontos. Então, só tentar elencar aqui para a gente não esquecer que você falou
falou 2 pontos que são interessantes e acho que vale a pena a gente desmembrar. Primeiro, como que ele vai fazer para, de fato, organizar esse salário, para ele garantir que vai juntar todos os meses. E depois, uma vez que ele está juntando, onde que ele vai investir, né? Como que ele vai investir. E aí você falou um ponto que o investimento, às vezes o cara faz, às vezes a mulher vai lá, faz, o médico, a médica, às vezes junta e tal. O que eu sempre recomendo a gente pensar? Muitas vezes a gente se organiza, Bruno, na seguinte equação. Eu recebo meu dinheiro, eu pago minhas contas do mês todas, e aí no final do mês, o que sobrar, se sobrar, eu vou lá e invisto. Então eu recebo, gasto, e se sobrar, eu invisto. Qual que é o grande problema nisso? É que a gente está tratando os nossos investimentos como uma sobra. E o que é sobra, normalmente, a gente joga fora, né? Então você acaba tratando o seu dinheiro de qualquer forma. O que eu tento... E além disso, o problema é que na maioria das vezes acaba não sobrando, ou quando sobra, às vezes a pessoa fica naquela situação, pô, eu ganho tanto dinheiro, está sobrando só isso daqui, para onde que o meu dinheiro está indo? Será que isso que está sobrando é o suficiente para alcançar os meus objetivos? Então, para a gente tentar resolver esse tipo de problema, o que eu recomendo a gente fazer? A gente inverter um pouco a lógica dessa equação. Em vez de eu receber, gastar e deixar para investir o que sobra depois de gastar, eu vou tentar inverter a lógica dessa equação, vou receber, vou investir e vou deixar para gastar o que sobra depois de investir. Ou seja, você tentar traçar e enxergar os seus investimentos como mais uma obrigação dentro do seu orçamento, como mais uma conta, como mais um boleto que você tem a pagar todos os meses. Do mesmo jeito que você tem o boleto da água, o boleto do aluguel ou do financiamento, o boleto do colégio dos meninos, o boleto da Netflix, você vai passar a ter o boleto dos seus investimentos. Né? Eu vou até interromper isso aqui, porque isso é muito importante. Né? Eu vivo brincando que a minha primeira conta do mês, primeiro boleto que eu pago é o boleto do investimento. Eu falando aqui, fazendo propaganda de graça, mas o primeiro boleto que eu faço é o boleto do investimento. Né? Eu já boto direto na conta da minha corretora. Né? E esse dinheiro, Davi, ele é blindado. Ah, eu quero trocar de carro. Eu não vou mexer nesse dinheiro do meu investimento. Ah, eu quero apartamento. Eu não vou vender ação. Então, a gente tem que entender isso daí como um planejamento a longo prazo. Né? Para que eu possa evitar, do que eu falei nesse instante, chegar nos meus 70, 80 anos dando plantão, porque eu tenho a obrigação e se eu parar, sim, a família depende de mim. Né? Então, essa dica do Davi, anotem aí. Seu primeiro boleto é o investimento. Exatamente. Vamos para a parte 2 da pergunta, né? Que é onde investir. Né? Que tem bastante a ver com esse comentário que você acabou de fazer. Né? Então, vamos lá. A gente entendeu que o seu primeiro boleto deve ser o seu investimento. Mas, pô, Davi, e aí? Beleza. Estou investindo, estou juntando. E onde é que eu invisto o dinheiro? Essa é a pergunta que eu acho mais curiosa, né, Bruno? Quando pergunta me fazem. Milhão, né? A pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. E no contexto dos médicos, ela é muito engraçada. Porque às vezes a pessoa chega assim, não, Davi, ó, me diz aí, pô, estou com uma grana aqui e eu quero investir. Aí eu faço o seguinte, Bruno, beleza, eu vou te dizer onde investir, mas vamos imaginar a seguinte situação, cara. Você está ali no seu consultório, entra um paciente, você recebe a pessoa, olá, fulano, tudo bem? Como é que você está? O que te trouxe até aqui? O paciente chega para vocês assim, ó, doutor Bruno, eu quero só que você me passe um remédio aí. Você vai pensar, não, calma aí, você está querendo remédio, mas me diga aí o que é que você está sentindo, você está com algum problema, qual sintoma você tem? Não, doutor, ó, não tenho nada não se preocupe comigo não, está tudo muito bem. Me passe um remédio aí, qual o melhor remédio que existe aí, doutor Bruno? Qual o melhor remédio que existe no mercado? Não, rapaz, mas como assim, né? Doutor Bruno, peraí, se eu não é médico, você não consegue me dizer qual é o melhor remédio que existe? Imagine se essa situação acontecesse, você ia dizer que esse paciente estaria no mínimo meio doido, né? Estaria no mínimo, seria no mínimo estranha essa situação. Falei essa situação, obviamente, brincando, mas é dessa forma que muitas vezes o médico trata o investimento. Ele chega para você e diz qual é o melhor investimento que existe. O que a gente tem que entender, cara? Assim como o melhor remédio vai depender do que aquele paciente está precisando, qual é a doença, qual é o tratamento que vai ser necessário para aquele paciente, o melhor investimento ele vai depender do seu objetivo ou dos seus objetivos, para o que você quer que aquele dinheiro lhe traga. Então, na nossa empresa, né, na VF+, na metodologia que a gente faz, na hora de traçar consultoria de investimentos para os clientes, a gente foca muito em entender quais são os objetivos daquele cliente, quais são os prazos, quais são os riscos que ele pode correr, daqui a quanto tempo ele vai alcançar aqueles projetos, o que ele tem que resolver. Aí sim, uma vez que eu entendo quais são esses projetos, eu consigo endereçar melhor quais são as estratégias de investimentos que vão funcionar um pouquinho melhor para você.
Porque quando a gente faz essa pergunta, Bruno, qual é o melhor investimento? A gente está levando em conta uma característica só do investimento, que é a rentabilidade. Eu entendo quando as pessoas fazem essa pergunta. Né? Davi, qual é o melhor investimento? Muitas vezes elas estão querendo saber qual é o investimento que vai render mais, mas elas estão deixando de lado outras características que são importantes a gente entender no investimento. Por exemplo, liquidez. Qual é o prazo que aquele dinheiro vai ter que ficar preso para você ter uma rentabilidade maior? Muitas vezes você vai ter que abrir mão um pouquinho da liquidez e deixar o seu dinheiro preso por um pouquinho mais de tempo. Qual é o risco? Para você procurar rendimentos maiores, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco. E a gente tem que entender se essa pessoa aguenta deixar o dinheiro preso ou aguenta correr determinados riscos. Não só se ela aguenta, se ela pode correr determinados riscos, né? Então, tudo isso aí a gente tem que analisar. E eu sempre gosto da gente entender assim também, Bruno, o seguinte: na hora da gente montar uma estratégia, na hora da gente selecionar produtos de investimentos, a gente tem que levar em consideração 3 esferas para esse investimento. Primeira esfera, a da rentabilidade. O quanto que você quer ou o quanto que você precisa de rentabilidade dos seus investimentos. Só que, além disso, a gente tem que levar em conta a esfera do objetivo. Ou seja, eu tenho que procurar um investimento que tenha uma boa rentabilidade, mas que case bem com aquele objetivo que eu tenho. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela tem um objetivo. Vamos supor que uma pessoa ela viu que tem um investimento muito bom no mercado, que vai trazer uma rentabilidade muito boa para ela, e ela tem que deixar aquele dinheiro preso por 5 anos. Só que, ao mesmo tempo, o objetivo daquela pessoa seria comprar uma casa de praia, ou dar a entrada no apartamento, ou comprar um carro ali dos sonhos daqui a 2 anos. Percebe que aquele investimento com a ótima rentabilidade estaria descasado totalmente com o objetivo daquela pessoa. Então, a gente tem que entender. A gente tem que conseguir mesclar investimentos que tragam uma boa rentabilidade, que estejam de acordo com os seus objetivos. E a terceira esfera aí são investimentos que caibam no seu orçamento. Que caibam no seu orçamento, assim, que estejam de acordo com o seu orçamento. Por quê? Quais são os objetivos que você tem? Quanto que você vai ter que juntar por mês para alcançar esses objetivos? A gente tem que parar para entender isso e a gente vai entender se esses objetivos estão cabendo no seu orçamento ou não. Então, quando a gente leva em conta todos esses 3 fatores aí, rentabilidade, objetivos e uma análise de orçamento, é onde a gente consegue entender estratégias e produtos de investimentos até um pouco melhores. Tem um caso muito interessante, de uma cliente que estava lá no nosso escritório, né, aqui na VF+, e ela já era atendida por uma pessoa que cuidava dos investimentos dela, um assessor de investimentos, de uma corretora. Depois ela chegou lá no nosso escritório para bater um papo, virou nossa cliente também, a gente começou a conversar, e a gente começou a conversar muito sobre, em vez de conversar somente sobre a rentabilidade, esse produto rende mais do que esse CDB rende mais, esse fundo rende mais, eu comecei a conversar muito com ela sobre objetivos, sobre projetos que ela tinha, sobre o que ela achava que seria melhor num estilo de vida para ela, que tipo de rotina ela gostaria, e ela falou assim: pô, Davi, posso falar que é especialidade, né? Não vou falar o nome. Ela era anestesista, tinha ali algumas equipes de cirurgia e tinha um concurso também. E ela falava: pô, Davi, uma coisa que me pega muito é esse concurso específico que eu tenho, porque nele eu tenho que, numa semana eu durmo fora de casa 2 vezes, na outra semana eu durmo fora de casa 1 vez. Então, às vezes, 2 vezes fora de casa, outra vez... E ela, mãe solteira. Pô, e para mim é muito ruim, eu passo tempo longe do meu filho e tudo mais. Eu conversei com ela: mas vamos aqui, deixa eu entender teus objetivos, deixa eu entender teu orçamento, quanto que você está ganhando, quanto que você está gastando. Só te falar uma coisa, fulaninha. Se você saísse desse concurso aí que você está dizendo que acha tão ruim, o quanto que você precisa juntar para a sua aposentadoria, para as férias que você gostaria de ter, para a sua independência financeira, se você tirasse a renda desse concurso, ainda sobraria o suficiente. E você ainda conseguiria investir, ou seja, você não precisa da renda desse concurso. Sabe qual foi a primeira pergunta que ela fez para mim? E por que minha outra consultora nunca tinha falado comigo sobre isso? Pô, quer dizer que eu passei os últimos 3, 4 anos, que foi a época que ela tinha ficado solteira, passei os últimos 3, 4 anos dormindo fora de casa, e a minha consultora que tinha ali meus investimentos estava analisando. Por que ela nunca conversou comigo sobre isso? Isso me chamou muita atenção, né? Pô, por que a pessoa nunca conversou com o cliente final sobre isso? Porque muitas vezes a gente acha que investir bem significa somente ter a melhor rentabilidade. E a gente fica muito focado em se eu vou investir no fundo A, no fundo B, no CDBX ou na corretora A, B, C.
Mas quando a gente começa a levar em consideração quais são os objetivos que aquela pessoa tem, quais são os projetos que aquela pessoa tem e quais são as possibilidades orçamentárias, a gente consegue tomar decisões financeiras que estejam mais de acordo, que façam mais sentido para aquela pessoa, né? E você ainda deu alguns anos de vida a mais para ela, viu? Porque só em tirar alguns plantões noturnos por mês, com certeza a qualidade de vida ela vai aí para outro patamar. E fato curioso, óbvio que não pode entrar aqui com uma promessa, né? Mas o fato curioso é que ela saiu desse concurso e hoje ela está ganhando mais dinheiro, porque ela está dormindo mais tranquila em casa e amanhã que ela dormia, ela não trabalhava, agora ela está conseguindo dormir, então abriu espaço na agenda dela, porque ela está dormindo bem, e na outra manhã que ela teria que ficar em casa dormindo, descansando ali muitas vezes do plantão, ela está conseguindo operar com algumas equipes de cirurgia a mais, então ela conseguiu abrir mais a agenda e hoje está investindo mais do que investia antes no concurso. Eu não duvido. Eu sempre... Mas não é uma promessa, obviamente. Né? Pega aquela figurinha do elefante amarrado numa cadeira de plástico. É como o médico se sente. Ele se sente preso a nada. Ele está lá preso. Não, estou preso nesse plantão. E, recentemente, eu saí de 2 empregos que eu falava, não posso sair nunca, senão me vai acabar a minha vida. Saí dos 2. Um era a maior fonte de renda e eu melhorei muito mais depois que eu saí. Então, assim, a gente passa anos querendo justificar porque está naquele emprego, perdendo qualidade de vida, perdendo tempo importante, né? E aí, quando a gente sai, a gente vê que tem uma porta muito maior ali por trás. Mas uma dica que fica a segunda de hoje, né, é que você precisa procurar alguém para lhe assessorar. E a terceira dica, essa eu que vou dar, é comece o mais cedo possível, por causa dos juros compostos. Mas isso é um tema para outro podcast com o Davi. Para terminar esse podcast, eu queria, Davi, só que você falasse rapidamente aí, porque quando a gente procura, mas eu quero alguém para me ajudar a investir, aí é que o médico cai na maior cilada que tem. Sim. Que é quando começa consultor de cicrano, consultor de fulano, banco X, operadora não sei o quê, e aí o médico começa a colocar dinheiro em vários cantos diferentes e ele começa a perder dinheiro porque ele vai girar a carteira e vai bater a meta do gerente dele e não a meta dele. Um ponto muito importante assim, primeiro, isso é normal a gente ver entre os médicos por ser um profissional que tem pouco tempo, muitas vezes, para se dedicar a entender sobre investimentos, a entender sobre como montar estratégias de investimentos. E eu acho que não é que você precisa também parar de atender os seus pacientes, parar de dar os seus plantões para estudar sobre investimentos. Você ganha dinheiro, né? O médico ganha dinheiro e ganha um bom dinheiro na medicina. Mas um ponto que é importante o médico ficar atento e começar a confrontar, entre aspas, muitas vezes, é entender como que aquela pessoa que me assessora, como que aquela pessoa é remunerada. Vamos supor, Bruno, olha o absurdo que acontece muitas vezes, se você fosse para uma consulta médica, chegasse na consulta médica e o médico dissesse assim, ó, Davi, se preocupe não, que a minha consulta é de graça. De graça? Minha consulta é de graça, basta você comprar os remédios aqui, que eu vou abrir depois, eu vou lhe mostrar os remédios. Se você comprar os remédios, a minha consulta é de graça. Isso não é permitido, obviamente, né? Que bom, porque geraria um conflito de interesses gigantesco. Será que aquele profissional ali ele iria me oferecer o remédio que eu estou precisando? Se eu não estivesse precisando de nenhum remédio, será que ele não tentaria me empurrar algum tipo de remédio? Ou será que ele, mesmo que eu precisasse de um remédio, será que ele me colocaria o remédio que era melhor para mim ou o remédio que traria uma margem de lucro maior para aquela pessoa? Está entendendo o tipo de conflito de interesses que muitas vezes existe? Então é muito importante o médico chegar e confrontar. Confrontar, assim, no real, não é para você ter uma briga, mas fulano, me conta aí, cara, você está me oferecendo aqui alguns produtos de investimentos, mas como que você ganha dinheiro? Como que você é remunerado? Entender se aquela pessoa ela é seu assessor ou se ela é um assessor do banco. O gerente, ele não é o gerente do médico, ele é o gerente do banco, do Brasil, do Itaú, do Bradesco. Ele tem que bater aquelas metas e vender aqueles produtos que tragam dinheiro para o banco. E muitas vezes a balança ela é oposta, né? O banco vai ganhar mais dinheiro se o cliente ganhar menos dinheiro. Ah, mas eu tenho um assessor lá da corretora, etc. Como que esse assessor ele é remunerado? Não, nossa consulta ela é de graça. Se você comprar os nossos investimentos, aquele assessor vai ganhar uma comissão, um rebate sobre os produtos de investimentos que você comprar. Então gera um conflito de interesse. Será que aquele assessor ele vai me remunerar? Ele vai me oferecer o que faz mais sentido para mim ou o que faz mais sentido para ele? Existem outros tipos de... E não que seja bom ou que seja ruim. Às vezes é bom você ter um relacionamento ali no banco. Às vezes é bom você ter um relacionamento lá na própria
corretora. Mas vale a pena você ficar atento até para mostrar que você tem interesse naquilo, que você está atento, que as pessoas às vezes começam a entender, opa, esse profissional está... Já que você usou uma comparação com a medicina, eu vou também usar uma comparação com a medicina. É a segunda opinião. Eu fui no colega tal ali, ele deu uma opinião X. Mas seria bom eu ouvir uma segunda opinião. Né? Mesma coisa é investimento. O meu assessor lá da corretora disse isso. Eu vou falar com o meu assessor pessoal, que não tem esse conflito de interesse. E aí eu vejo qual das duas opiniões casa melhor comigo. E uma coisa que eu percebi, que eu já errei muito nisso, é que o gerente muda muito também. Né? Então, você não tem aquela pessoa que acompanha a médio prazo. Por isso que eu acho que um corretor que fica ali com você, uma pessoa que faz um planejamento financeiro para você, sem ter esse viés, ele vai lhe acompanhar por mais tempo. Né? Então, tem essa segunda opinião também. Existe esse serviço, inclusive, né, que é o que a gente oferece muito na VF+, que é de ser um gerente pessoal daquela pessoa. Nós trabalhamos como diretor financeiro pessoal daquela pessoa. A gente não ganha no produto de investimento que ele compra, a gente não trabalha para nenhuma instituição financeira. Aquela pessoa ela vai lá, nos paga para a gente assessorar, ela nos paga diretamente para a gente assessorá-la no que fizer mais sentido para ela, dentro do que a gente entender as necessidades orçamentárias, objetivos, projetos. E a gente consegue fazer esse trabalho de um gerente pessoal, né? Um gerente privado para você. Vocês viram que o Davi tem conteúdo monstruoso. Eu podia passar aqui um mês conversando com ele, até porque eu tenho várias dúvidas pessoais também, aí do PGBL, do VGBL, do investimento, do desconto no imposto de renda, da Bolsa de Valores, é tanta coisa que a gente vai ter podcast versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, a gente vai para vários episódios com o Davi aí no futuro, porque é muita coisa importante que a gente realmente não sabe, porque não dá tempo e não é nossa área de estudo também. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa boa. O Davi ele virou nosso colunista fixo da revista da Santa Casa, então toda edição vai ter algum artigo do Davi e vocês têm que baixar esse artigo e guardar ali, porque vai lhe ajudar em algum momento da sua vida. E eu queria que o Davi, para finalizar, dissesse só como é que vocês encontram ele, né? Na rede social, site, WhatsApp, o melhor canto para encontrar, para que vocês possam segui-lo também e tirar as dúvidas diretamente com ele. Boa. Então, quem quiser me acompanhar, vai lá no meu Instagram pessoal, que é onde eu normalmente coloco mais conteúdo, sempre estou lá dando algumas dicas de organização financeira, de gestão de investimentos, de criação de carteira, de análise de risco dos seus investimentos. É daviaugusto.r, Davi normal, D-A-V-I, né? daviaugusto.r. Também tem o nosso site, vfmais.com.br. Quem quiser um pouco mais de informações, lá no site vai ter o formulário de contato, acesso ao WhatsApp. Então, quem quiser entender um pouco mais como que funciona nossos serviços, esse serviço de consultoria de investimentos pessoal, planejamento financeiro pessoal, entra lá no nosso site e vai ser um prazer ajudar vocês. E eu digo assim, não tenham vergonha, não, a gente já tem. Então, entre no Instagram dele e mande logo um direct. Pergunte mesmo qual é o melhor investimento, viu, para ele. Qual é o melhor investimento, não, né? Quem assistiu esse episódio... Ele vai adorar responder isso aí para vocês. Gente, eu queria muito agradecer quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente. E não tenho dúvida, vai ter mais versões aí, mais episódios com o Davi nos próximos podcasts. Um abraço. Um abraço.